Segunda doutrina que eu quero destacar aqui é a doutrina de Cristo. A Igreja Adventista faz a seguinte declaração sobre Jesus Cristo no seu documento oficial, Nisto Cremos. No fundamento 4, ela diz: Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas, é revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. Sendo para sempre verdadeiramente Deus, ele se tornou também verdadeiramente homem. Jesus, o Cristo, concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Todos nós assinaríamos embaixo essa declaração. Ela é perfeitamente evangélica. Contudo, há 2 pontos polêmicos na doutrina de Cristo, de acordo com os documentos adventistas. Primeiro, Ellen White afirmou que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Ela afirma isso no livro Os Patriarcas, na página 366. E a base que ela usa é a passagem de Judas, que eu queria abrir com vocês aqui. Judas, verso 9. Nesse livro, Judas, não Iscariotes, mas irmão de Jesus, o nome Judas era bastante comum naquela época. Ele diz assim, Judas 9: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, Judas aqui está reproduzindo uma passagem antiga, não está no Antigo Testamento, mas foi preservada na literatura apócrifa. Judas traz essa passagem para o seu livro, canoniza essa passagem, e aqui ele narra um debate que teve, um confronto que teve do arcanjo Miguel com Satanás, disputando pelo corpo de Moisés. Moisés morreu no alto do monte, vendo a terra prometida. Então, Deus mandou o arcanjo Miguel para sepultar o corpo de Moisés. O diabo chegou e disse: espera aí, não, corpo de... Já expliquei isso, hein, para quem é da escola. Que é igual Jesus no deserto, vermelho e azul. O adventista acerta e errado, mas está falando que Jesus é só o azul. Ele não é o alfa e o ômega. Jesus é só o ômega, só o alfa. Ele não é o início e o fim. Ele não é o paradoxo divino e humano. Não é de cima e de baixo. Então, a briga pelo corpo de Moisés é porque Moisés estava naquele ponto violeta. Ele vinha do Egito, era um mago egípcio. Se travando as cores, né, Akhenaton ali, travando os deuses em um. Saindo de lá, eles chegaram como escravos e quiseram abocanhar o Dévico. Aí foram cuspidos, reciclados em perspectiva. Então Moisés tinha nele isso. Então o vermelho e o azul falou: não, eu aqui, ó, quantas histórias eu tenho com Moisés. O vermelho falou. O azul falou: ó, e eu? Entendeu? Ficaram disputando diante do violeta, atemporal. Aí você já entende aqui, né, na época o Egito estava longe do quântico de Atlântida, lá do outro lado do oceano, que ninguém, entendeu? Tava no quântico. Quem vinha ali se comunicava com os faraós era Dévico, né? Como daqui a pouco de novo, com esse desdobramento lá do outro lado, no ponto zero teatral, né? Em X, com o ponto zero toroidal. De Moisés é meu, porque Moisés matou o egípcio, e eu tenho direito a todo assassino. É isso que diz lá a fonte apócrifa, não é? E aí... Aí eles não entendem isso, mas o que estava querendo dizer isso? Moisés, esse negócio de matar o egípcio, significa abocanhar o Egito, como eles abocanharam, chegaram em José sem nada, abocanharam e começaram a matar os deuses, transformando o Egito em monoteísmo. Eles mataram o Egito, dominaram o Egito. Primeiro com gratidão, com amor, depois transbordam, e aí um líder tem que segurar o peso, que no caso Moisés, né, que ficou com a morte no deserto, nem chegou no outro lado. Mas é todo um desdobramento ali que você vê 2 lados exigindo o corpo, né? Porque ele foi mais luciferiano, foi mais de que lado ele tá, né? Mais abstrato ou mais lógico? Moisés unia esses lados, né? Então tem a ver com Akhenaton, a gente já explicou isso algumas vezes. Miguel e Satanás entraram num conflito e Miguel disse: o Senhor te repreenda. E o diabo bateu as botas e foi embora. Né? E então o corpo de Moisés foi enterrado. Só que Ellen White diz que Miguel aqui era Jesus. Por isso que ele diz que ele já existia antes de ser concebido no ventre da Virgem Maria. Eu vou ler o que ela fala aqui no livro O Desejaram de Todas as Nações. Mas é porque ali era o orgulho, era a consciência com ela mesma, né? Esses dobramentos dos irmãos de vermelho e azul no violeta
O azul não foi orgulhoso. Ele falou que o senhor, né, que é o pai deles, em desdobramento, era o mesmo, é ele mesmo do outro lado, na outra vida. Te repreenda. Eu não posso, eu não vou, eu sei que você tem sua razão. Então isso aí, o emocional entende, né? É um desdobramento. Que foi de 1896. Diz na página 421. Moisés passou Boa, para o valeu, domínio Wagner. da morte, mas ele não pertenceu. Eu respondi muita coisa hoje, depois você acompanha lá. Tem jornalzinho, você vai ganhar jornalzinho impresso também, muita coisa legal aí com conteúdo. Salve, Daiane, Reptos, bem-vindos aí, vamos... Estamos vendo aqui a religião do Rodrigo Silva, né, de muitos aí da escola, também os adventistas e as contradições. Que eles estão certos de várias formas, como muitos, mas todos têm seus erros, né? São ângulos. Eles pensam que eles são perfeitos. Só os testemunhas vão ser salvos. Os adventistas pensam que só os adventistas vão ser salvos. E não é bem assim, né? Então tá claro que eles não podem estar certos. Não permaneceu num túmulo. Cristo mesmo o chamou para a vida. Satanás, o tentador, tem reivindicado o corpo de Moisés por causa do seu pecado, mas Cristo, o Salvador, o trouxe para fora da sepultura. Aqui ela está confundindo o papel de Miguel com o papel de Jesus Cristo. No mesmo livro, na página 164, ela diz: Moisés passou pela morte, mas Miguel veio e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Que inclusive é uma doutrina também estranha, né? Porque está escrito que Deus enterrou Moisés no alto do monte. E ela está dizendo aqui que Jesus veio, que o arcanjo Miguel veio e ressuscitou Moisés. Satanás tentou segurar o corpo de Moisés, reclamando que era seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e o levou para o céu. Onde está na Bíblia isso, ninguém achou, até o dia de hoje. Satanás rebelou-se cruelmente contra Deus, acusando de ser injusto em permitir sua presa ser tomada dele. Mas Cristo não repreendeu seu adversário, humildemente se submeteu ao Pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Olha, mas no texto bíblico, quem é que diz o Senhor te repreenda? Miguel. Mas ela então diz que aqui quem fez isso foi Cristo. Ou seja, ela confunde os dois. Por isso que também eles dizem que Jesus já existia antes da encarnação, porque ele era o arcanjo Miguel. É e não é isso. Esse pessoal fica travado no binário, pô. Eles não entendem. Imagina aqui, né? O pessoal brigando aqui, que ridículo. Né? Ah, já existia, viu? Ó, aqui chegou o violeta, juntou vermelho e azul para chegar no ponto zero aqui, onde recomeça o conto. Você vai ver a cor mais lenta é essa, a cor mais rápida é essa. E o violeta tá entre os dois. Não, o vermelho já tava ali. Porque é a primeira cor mais lenta. Tá, mas quando o vermelho foi emitido, o violeta já estava emitindo. E o violeta já tinha o azul aqui, ó, bem rápido. Né? E aí ele tá falando, não, então não tinha Cristo antes. Então Deus não era pai. Em algum momento, Deus não era pai. Deus não sabia o que era ser pai. Deus não era completo. Deus não era o diâmetro, era só o raio. Então ele era o filho, então, que tinha que ter um pai. Entende? Eles entram no paradoxo atemporal. Não, não tinha o azul. Então não tinha o violeta, então não tinha nem o vermelho. Essas três coisas se fazem em uma, olhando do atemporal, que eles não são capazes de compreender, porque talvez sejam só de tribos diferenciadas, mas da mesma Israel binária, esses segmentos aí. Quem é mais quântico não cabe lá, acaba transbordando para cá, para o Hélio Couto, para outras religiões, porque percebe o paradoxo.